Sejam bem-vindos, que bom ter você por aqui, iniciando a primeira entrevista do ano de 2021. E nós temos uma convidada, mais uma, né? Mais uma especial. Ah, que isso, gente, que meu canal só tem... Tirando eu, né? Não, tirando não, incluindo. Também especial, com licença, obrigada. Ela é especialista, eu vou apresentar para vocês. Especialista em fisioterapia, doutora e mestre em ciências da saúde, dermatofuncional, especialista em fisioterapia na saúde da mulher, docente de cursos e graduações em fisioterapia, docente de cursos de pós-graduação em dermatofuncional, estética e saúde da mulher. Ela é Giovana Bergami? Bergami. Giovana A animação é o que não falta por aqui, né? Então, isso é ótimo, maravilhoso. É um prazer. Bergami! Que delícia, Gi. Assim, então, para você que está assistindo a gente, é uma super especialista, vocês estão vendo pelo currículo dela, e é um assunto que mais focado para as mulheres, mas nada impede de você, homem, pegar informações, não é? E Que são levar para importantes, com sua esposa, certeza. para sua companheira, não E é? até para os Porque homens também, né? Porque os homens, eles também têm esse grupo muscular e que precisa ter o conhecimento. isso mesmo. É porque a Gi se especializou no público feminino, né, Gi? Então a gente Isso. vai falar mais com o público feminino, mas nada impede dos homens também prestarem atenção nessa entrevista, tá bom? Gi, Tá. então começa falando aí. Nosso tema de hoje é: você conhece seu assoalho pélvico? Exatamente, aí fica aquela pergunta, aquela interrogação, né? Você conhece o seu assoalho pélvico? Vocês sabem mais ou menos aonde ele se localiza, aonde ele fica? O nosso assoalho pélvico é um conjunto de músculos e ligamentos que fica localizado ali no inferior da nossa pelve, que é esse osso do quadril que a gente tem, né? Muitas pessoas falam da região dos glúteos ali, próximo a essa parte, no meio do nosso corpo, mais ou menos, para que vocês se localizem. Essa troca de movimento entre o tronco, que é o membro superior, e o membro inferior, a gente tem a região do quadril. Nessa região do quadril, nós temos a pelve, que é o arcabouço de sustentação dos órgãos pélvicos, e que é a parte inferior que reveste essa estrutura é o nosso assoalho pélvico. Então, é uma estrutura importante para algumas funções essas sexuais, funções de continência urinária e fecal e função também de sustentação dos órgãos, tá? Sofre diversos impactos ao longo da vida, principalmente da vida da mulher, que passa por diversas fases, como a parte da gestação, a parte da menopausa, e sempre essa estrutura ela precisa ser trabalhada para que a gente tenha uma quantidade menor de impacto negativo, principalmente. Excelente. E aí, como que a gente trabalha essa região, então? A Giovana tem algumas imagens também, já que Tá, ela vou compartilhar aqui mencionou, com vocês. vai compartilhar conosco. Olha só, então a explicação que ela acabou de dar para a gente, Isso. onde Então é se localiza. importante para a gente conhecer e saber que trata, né? Saber quais são as possibilidades até de alterações patológicas, alterações de função, é saber como é que está localizada essa estrutura. Então imagine que aqui nessa imagem a gente tem um corte lateral. Peguei meu nosso corpo e cortei no meio. E aí estou refletindo a parte lateral, tá? Esse ossinho que a gente tem aqui bem na frente, que fica no monte de Vênus, no monte púbico, é chamado de pubis, que é esse cortezinho aqui. Aí a gente tem a bexiga, tem o útero, aqui em azulzinho o nosso canal vaginal, tá? O osso do sacro, que é essa região posterior que a gente tem aqui, próximo da coluna. E o que reveste inferiormente, né, o que faz esse fechamento inferior, é o nosso assoalho pélvico, aqui representado por todos os grupos musculares e ligamentares, fazendo esse fechamento inferior. Aí a gente vai destrinchando um pouquinho essas imagens para a gente conseguir identificar melhor. Não sei se vocês conseguem entender, né? Mas aqui nós temos a região da frente, que é a região anterior, e aqui a região posterior. Tá? E a gente começa a ter a presença de alguns músculos, que aqui o canal vaginal, aqui a canal uretral, né? Por onde o bebezinho passa, por onde a urina sai. E aí essa estrutura ela vai sendo revestida por fascias, por ligamentos, por mais músculos e forma essa estrutura de fechamento inferior, tá? Com músculos importantes nessa função de sustentação, função sexual e função de continência. Quando os músculos se contraem, ó, eles fazem essa continência, esse fechamento.
Pode perguntar. Você percebe, Gi, dificuldade das mulheres de fazerem perguntas para você ou abordarem determinados assuntos por, de repente, vergonha ou alguma coisa do tipo? Sim, existe Já que muito estamos pudor, falando de né? algo que é saúde, né? Existe muito o pudor, né, de uma região onde pode ser pouco tocada, pouco manipulada, mas a gente, principalmente os profissionais da área da saúde, principalmente da área da saúde da mulher, a gente vem numa desconstrução disso, de estimular a mulher a se conhecer, de estimular a mulher a se tocar, porque é importante, a partir de então, que ela se conheça para saber o que pode ser normal e o que pode estar alterado, porque muitas vezes ela não tem nem conhecimento do que é normal, para saber se pode ter algum tipo de alteração. E o que acontece, na grande maioria das vezes, é uma alteração, como, por exemplo, uma perda de urina, ela é tão frequente na população que a mulher já trata aquilo como uma normalidade. Por exemplo, no processo de envelhecimento. Qual idosa que não tenha perda de urina? Isso é frequente, mas isso não significa que é normal. Sim. É uma alteração sintomática, é uma alteração patológica que deve ser tratada. Então, a gente pode melhorar a qualidade de vida daquela paciente, independente da fase de vida, aceitar que a incontinência, né, que essa perda de urina está acontecendo, ela não é normal, a gente precisa tratar. E existem tratamentos, né, porque a fisioterapia oferece, tratamentos esses que são altamente efetivos, tratamentos que são recomendados pelas associações internacionais de continência, como padrão ouro, como melhor técnica para tratar. Muitas vezes a gente acha que o tratamento cirúrgico é o tratamento melhor e mais indicado, mas nesse caso da incontinência urinária, não. A gente deve optar pelo tratamento conservador, que é o tratamento da fisioterapia mesmo. Tá? Então, aqui nessas imagens, a gente vê esse fechamento inferior. O nosso corpo ele é composto de estruturas que as forças de contração, elas vão se equilibrar. Então, para que a gente tenha uma função do assoalho pélvico, que são essas funções que eu falei anteriormente, sustentação sexual e continência de forma efetiva, a gente precisa que os grupos musculares eles trabalhem em conjunto. Então, por exemplo, eu preciso ter uma parede de musculatura de abdominal, principalmente retos e oblíquos, né, que seria a parte anterior, funcionando bem. Eu preciso ter uma musculatura paravertebral, que é aquela musculatura que fica ao lado da coluna, também funcionando bem. Superiormente, eu tenho o músculo do diafragma, que é um músculo que trabalha com a respiração, e inferiormente, eu tenho o assoalho pélvico. Então, quando eu tenho um paciente com alteração em alguma dessas estruturas, já vou dar alguns exemplos do que pode acontecer, e isso pode repercutir na função do assoalho pélvico. Vamos pensar, se eu tenho um paciente que tem uma tosse crônica, que tosse demais, eu vou estar ali numa descompensação desse músculo do diafragma e pode repercutir numa incontinência urinária. Se eu tenho, por exemplo, uma gestante que acabou de ter um bebê e tem um quadro muito comum que é denominado como uma diástase, que é a abertura dos retos abdominais, ela perde força e perde função. E essa fraqueza, vamos denominar assim, do abdominal, pode repercutir na incontinência urinária. Se é um paciente que tem uma hérnia de disco, uma dor lombar crônica, alguma alteração lombar, isso também pode repercutir. Por conta que essas estruturas elas têm que trabalhar de forma associadas, como se fosse uma sinfonia. Cada uma entra no momento certinho, na hora certinha, para que a função de continência sexual e sustentação seja executada de forma efetiva. Assim, como eu sou professora também, eu acabo falando bastante termos técnicos, mas a gente vai tentar aqui explicar de uma maneira que fique de forma que vocês consigam compreender mesmo, tá? Então, muitas vezes eu vou falando e vou me policiando para tentar explicar de uma forma menos técnica para vocês. Só lembrando para você que está assistindo que nós vamos montar ainda 2 vídeos para falar na questão das gestantes, já que a Gi falou agora. Então, fica aí, assiste esse vídeo, depois assista os outros também que nós vamos montar, que é para a gestante antes de ganhar o bebê e após. Quais são as preocupações e os cuidados que a mulher deve ter. Perfeito. Segue, Gi? Tá. Então, tá entendido que é o assoalho pélvico? É uma estrutura de músculos e ligamentos que fica nessa parte inferior. E aí que vem a grande sacada. Poxa, eu sei onde é, mas como é que eu faço para que a mulher, né, consiga atingir essa estrutura e verificar a função dessa estrutura? Eu sempre oriento que as mulheres elas se toquem com 1 ou 2 dedos dentro do canal vaginal, faça uma força de apertar o dedo mesmo, porque lá a gente consegue sentir essa força. Teoricamente, vocês não vão ter como mensurar se a força é boa ou não, né? Precisa de uma ajuda de um profissional, ou até o próprio ginecologista pode auxiliar. Mas a mulher se conhecer, pegar um espelhinho, ver ali aonde é que sai a urina, ver o canal vaginal, ver a coloração,
fazer uma força de contração e observar quais são as mudanças que acontecem através do espelho, isso faz parte do autoconhecimento. E a partir dessa investigação, né, que todas nós devemos fazer, a gente pode descobrir alterações essas que podem ser alterações ou sinais de que alguma coisa não está no caminho certo. Tá? Fantástico. Então, assim, é importante esse autoconhecimento, é importante esse se permitir. Não existe ali pudor, não existe regra, existe a mulher se conhecer para que ela possa realmente identificar, porque faz parte, como você falou, da saúde, né? Faz parte da saúde da mulher. Então, a gente não pode simplesmente deixar para que o profissional, a mulher tem muito mais contato com um ginecologista, fique responsável por identificar, porque ele está em contato com a mulher 1 ou 2 vezes no máximo por ano. E o resto do tempo, quem é responsável por esse corpo, por esse assoalho pélvico? Somos nós, mulheres. O mesmo vale para a região da mama, né? Ali no mês de outubro a gente grava um vídeo falando a respeito disso, mas esse conhecimento ele é muito importante. E esse vídeo, né, a principal importância dele é alertar sobre essa estrutura e que ela existe, que ela está presente e que ela consegue ser trabalhada. Aí a gente entra aí no gancho de como trabalhar essa estrutura. Vamos contar tudo. Então, existe a possibilidade, né? Como a gente vai para a academia para malhar um braço, né? Um bíceps, por exemplo, a gente também consegue trabalhar o assoalho pélvico com exercícios A de partir de contração. quantos anos, Gi, nós temos que ter, a mulher tem que ter preocupação? A partir de quantos anos ou de que situações? Esse conhecimento ele deve existir sempre, né? Faz parte de uma educação sexual, de uma educação normal que a mulher deve receber. Algumas famílias têm mais facilidades para abordar esse assunto, outras nem tanto, mas a gente tem aí as redes sociais que conseguem auxiliar e a equipe profissional de saúde que também consegue auxiliar nesse sentido, tá? Quando a gente pensa o cuidado que a mulher deve ter, o quanto mais precoce, melhor. Tá? A nossa curva de envelhecimento, ela muda ali um pouquinho de chave a partir dos 30 anos, que é quando a mulher ela tem uma inversão de uma estrutura, uma substância, que é uma proteína chamada colágeno, que ela acaba, em vez de crescer, né, que dá sustentação para esses tecidos, ela começa a diminuir. A gente tem toda uma mudança. Exatamente, o famoso. Nossa, mas aí vocês devem estar se perguntando, o colágeno ele vai influenciar no assoalho pélvico? Sim, ele também influencia. A presença dele, a gente tem um canalzinho que se chama uretra, que é por onde a urina ela passa. Essa uretra, os ligamentos, ele tem um componente colágeno presente. E quando muda essa chave, né, do envelhecimento, que acaba diminuindo bastante, quando a gente faz a continência, ao redor dessa uretra, a gente tem os grupos musculares. Se o grupo muscular não está contraindo bem, o meu canal uretral ele não está fechando bem. Além da função do músculo, eu tenho o próprio tecido colágeno. Imagine uma xuxinha velha, né? Deixa eu ver se eu tenho uma xuxinha por aqui. Sim, excelente. Um elástico. Exato, Perfeito. um elástico. Se a gente usa e solta, prende o cabelo e solta, chega uma hora que ele fica meio, né? Meio fraco, vamos dizer assim. E é isso também que acontece com o nosso tecido, com o processo de envelhecimento. Então, eu diria que o mais precoce do conhecimento é legal, mas o trabalhar, o exercício, ele é muito mais importante a partir ali dessa mudança dos 30 anos. O tá? que não vai Não falando da ocorrer... gestação, tá? Porque aí, quando tem o aspecto gestacional, isso muda, que a gente vai falar no próximo vídeo. Excelente. O que não vai acontecer, os exercícios, por exemplo, de repor o colágeno. Vai fortalecer o músculo, mas aquele colágeno que já foi perdido... Não é possível repor com o exercício. É possível a gente melhorar com outras técnicas e outros recursos. A gente tem alguns recursos, como, por exemplo, a radiofrequência, que é um tratamento que estimula colágeno, que a gente também consegue fazer essa técnica para a região de canal uretral ou assoalho pélvico. Tá? Excelente. Aí por isso que é ideal que a gente tenha um tratamento em conjunto, né? Uma equipe especializada para identificar as alterações e promover o melhor recurso. Mas assim, de antemão e de forma mais clara, né, para uma população, a gente consegue fazer exercícios. Muitas pessoas conhecem como pompoarismo. O pompoarismo ele é diferente dos exercícios de assoalho pélvico, de fortalecimento do assoalho pélvico. Olha, que bom você falar isso. Por quê? Porque eu vou falar mais do que eu trabalho, não tenho tanta experiência, expertise para falar do pompoarismo, mas eu tenho expertise para falar dos exercícios do assoalho pélvico. Quando a gente pensa, né, no olhar da fisioterapia, a contração, a gente não... Um músculo, para ele funcionar bem, porque o fisioterapeuta ele se preocupa muito com a função muscular, tá? O que é a função? Engloba a contração e engloba o relaxamento. Então, o músculo, ele é importante que se contraia, mas tão quanto importante ele contrair, é importante ele relaxar. Então, o nosso foco
não é simplesmente contrai, 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 contrai. É ter uma contração que seja efetiva e que promova um relaxamento efetivo. Porque se eu contraio demais, o meu músculo ele pode entrar em fadiga. Já sentiram fadiga muscular? Que o músculo ele fica meio assim balançando, você sente dor, sensação de peso? Isso também pode acontecer, tá? Porque músculo é músculo em qualquer lugar do nosso corpo. Sim. O do assoalho pélvico, ele acaba tendo algumas características, né? Aí eu posso entrar, se você achar ideal, na parte mais técnica, mas de uma forma geral, a contração muscular ela é muito efetiva para melhorar a função. Quais são as funções? Suporte e sustentação dos órgãos pélvicos, porque com o processo de envelhecimento e da gravidade, tudo tende a cair, né? Assim como os órgãos também. E quando a gente tem a estrutura muscular aqui em cima, como se fosse uma rede, imagine uma rede com várias frutas dentro. Se eu ficar forçando, essa rede ela vai, né? Cedendo, exatamente. Se eu tenho essa rede aqui, uma musculatura que eu contraio e dou mais força, ela vai fazer o quê? Ela vai sustentar os meus órgãos no lugar. Tá? Daí a importância de se conseguir fazer e ter uma contração efetiva. Ah, mas como é que eu vou fazer isso sem orientação? Começa a contrair, começa a perceber, né? São grupos que são pouco trabalhados numa vida cotidiana. Então, pega o espelhinho, contrai, tenta prender o xixi, tenta fechar o canal vaginal, porque aí tenta segurar um pum, é muito legal dar esse exemplo, porque às vezes a gente tem mais facilidade, né, de conseguir, porque a força posterior ela é maior do que a força anterior. Tá? Então, posiciona o tronco para frente, posiciona o tronco para trás, pega uma toalhinha, enrola e senta sobre ela, né, como se fosse assim, um cavaletezinho, porque quando você aumenta a área de contato, você aumenta a percepção. E aí talvez você consiga ter mais percepção de qual estrutura você deve contrair. Quando a gente faz uma avaliação no paciente, a gente consegue identificar exatamente como é que está essa função, exatamente como é que está essa contração. E nessa avaliação inclui orientações relacionadas à parte da função mesmo. Olha, você tem que contrair assim, você tem que fazer assado. Por quê? Porque a grande maioria das mulheres, ela não tem essa conscientização. Aí é a palavra. Conscientização do assoalho pélvico. A gente sabe que existe, a gente sabe onde está, mas quando eu peço para você contrair, você não sabe. Vamos fazer um teste? Uma práticazinha para ninguém dormir com a gente falando aqui? Já. Sentem aí, ó, com os pés, 2 pés apoiados no chão. Olá. Tá? Eu sempre falo, sente sobre os isquios. Os isquios são aqueles 2 ossinhos do bumbum. Você até pode colocar a sua mão embaixo de um lado e do outro, para você sentir esses ossinhos aí do bumbum, tá? Senta bem sobre eles. O que passa entre esses 2 ossinhos? O nosso assoalho pélvico. E aí eu peço para você fazer uma força de contração. Contrai e relaxa. Contrai e relaxa. Tenta segurar o pum ou segurar o xixi e relaxa. E observe. Lembrando que não deve ter feito com a bexiga cheia, né, Gi? O ideal é que a bexiga esteja vazia. Exatamente. Porque senão a gente aumenta a sobrecarga. Estamos falando somente do movimento. Não que você realmente esteja com vontade de fazer xixi, viu, mulher? Mas quando a gente começa a falar no assunto, dá vontade. Algumas vão dar um pause aí e vão sair correndo para fazer xixi. Não tem jeito. Então, ó, observem que quando você faz a contração, os seus dedos, se você está ali com a mão posicionada, eles vão se aproximar, porque essa musculatura, ela contrai, ela faz um movimento de sucção. Então, esse foi o primeiro exercício para você se perceber. Contrai e relaxa. Agora, faz um movimento como se fosse sugar um canudo, ó. Quando você faz isso, automaticamente você sente que o seu assoalho pélvico está sendo sugado para cima. Porque a contração ideal não é só contrair, é uma contração que puxe para cima. Porque nisso que ele puxa para cima, ele sustenta os órgãos pélvicos. Entendi. E aí, tá dando para entender mesmo, tá? Porque como eu falo muito mais para a parte técnica, eu fico meio perdida, assim, para saber. Não, fantástico. E as comparações que você está fazendo também são excelentes para poder, quem está assistindo, visualizar mentalmente, né? Isso, exatamente. Deixa eu mostrar aqui outras imagens, espera aí. Mostra. Aqui, ó, tá mostrando vários ligamentos, que esses ligamentos e fáscias, elas sofrem com o processo de envelhecimento, por isso que é muito comum ter os quadros que a gente chama de distopias ou prolapsos, que é a queda de alguns órgãos, tá? Falando no termo mais correto. E aqui é a estrutura, ó, num corte. Hã? Que é aquilo que você falou da redezinha, que vai cedendo, claro. Vai cedendo, exatamente. Aqui, ó, uma outra imagem num corte lateral, aqui embaixo eu tenho o assoalho pélvico, aqui eu tenho a minha uretra, a minha região da bexiga, o meu útero, a parte intestinal, o canal
retal, né? E aqui uma vista anterior, ó, esse grupo todo muscular, canal vaginal, ânus, essa estrutura aqui que é o centro perineal, que é como se fosse um conjunto, um encontro desses órgãos, tá? E que aí a gente entra na parte da gestação, que sofre bastante também com essas, com o parto, né? Com a sobrecarga. Claro, claro. Gente, isso é uma aula preciosíssima, não é? E a gente não aprende isso na escola, gente. Esse monte Não, de... Não é verdade, Gi? é o que Então, eu assim, mais vejo. é Até assim, profissionais da área da saúde, quando vêm para a aula, né, de saúde da mulher, falam: Nossa, professora, tanta coisa para a vida que a gente leva, realmente. para A a gente vida, leva gente. informações para a vida. Então, assim, nós deveríamos ter esse tipo de instrução já ali, fazendo parte da escola, Do dia a dia. no geral, né? Você já, como você disse, assim, desde jovem, você já tem esse tipo de conhecimento, né? Importante. E a gente nunca confundir com nenhum outro lado, né? Malicioso, como você mesmo disse, os tabus e tudo mais. Nós precisamos instruir, né? Exatamente. Muito bem, Gi. Gi, não sei como está nosso tempo aí, Ó, mas pro nosso primeiro primeiro vídeo, vídeo. já ficou fantástico, muito instrutivo. Mulheres, façam usem essas técnicas. Ai, esqueci o que ela falou. Volta o vídeo, tá gravado, assiste novamente. Ela falou uma técnica, faça. Falou outra, faça. Falou outra, a da toalha, faça. Vai fazendo e vai aplicando essas dicas preciosas, tá? Porque como eu já falei e refriso, e como Giovana já falou, é a tua saúde, né? Quem é que vai fazer isso por você? Você mesma, né? Com certeza. Então, tira esse ano aí, mulher, para Pra se você cuidar. se cuidar, né? Pesquisar cada vez mais e se cuidar. Gi, obrigada Eu que por enquanto por agradeço. esse Muito primeiro bom estar vídeo. aqui. Você que está chegando no canal, já se inscreve no canal Lucinha Barreto, bota teu joia, vale 1000 joias esse vídeo, minha gente. Compartilha para teus grupos de família, teus grupos que tem mulheres. Eu tenho vários grupos de várias mulheres, mulheres empreendedoras. Manda para as mulheres, porque muitas vezes elas têm vergonha de conversar, né? Eu fiz uma entrevista valiosa sobre os homens, o silêncio dos homens, com um psicólogo. Muitas mulheres também vivem nesse silêncio e pouco falam, né? Para de falar de novela, amiga! Vai falar da tua saúde! Né? Com certeza. Puxa esse assunto com as suas amigas. Amiga, como que é para você? Você já parou para se questionar sobre isso? Tá bom? Fica aí a dicas do o próximo assunto da roda da mulherada. Beijo, pessoal, por enquanto, por este vídeo. Assista os próximos que virão, tá bom? E aí vai acompanhando também Foi nas redes ótimo. Amei. Gi, passa a tua rede social para o pessoal te acompanhar. É Giovana Bergmi. Aí a gente deixa anotadinho no vídeo para ficar mais fácil. Fantástico. E no Instagram, Lucinha Barreto Silva, você me acompanha por lá e pega ali também direitinho o Instagram da Gi, que tá lá. Tá bom, pessoal? Beijo e até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.